Saudações, alunos dos colégios cívico-militares do estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo para os alunos do 8º ano. Aula essa em que continuamos a trabalhar com a temática de oratória e retórica. Isso é, sobre a arte de falar bem em público, conseguir demonstrar suas ideias, explanar. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? É conhecer as melhores técnicas de como falar e enfrentar o medo em público. Justamente uma boa fala. O que precisa uma pessoa para ela ser conhecida como uma boa oradora? Uma pessoa que consegue falar e ser devidamente compreendida. Ela precisa de 3 coisas. Primeiro, ser clara e coerente. Isso é, toda a fala da pessoa tem que ser ouvida com clareza e ela tem que conseguir transmitir as ideias, construir a sua argumentação de uma maneira coerente. Ela deve ser objetiva e concisa. Falas muito longas são cansativas. Quando uma pessoa demora muito, usa muitas palavras para falar uma ideia muito simples, se torna muito cansativo. A gente chega uma hora que a gente começa a não aguentar ouvir mais a pessoa. Então, se a ideia é simples, ela deve ser explanada com simplicidade também. Promover o engajamento do público. Essa é outra característica muito importante. Essa fala, ela tem que estar envolvida com o seu público. Ela tem que estar relacionada a eles. Não adianta nada você fazer uma argumentação, uma fala, um discurso para um público que não quer saber daquele termo que você está falando. Tá? Você não vai para o estádio de futebol para discutir política. Você vai para ver um jogo de futebol, para conversar de futebol. Então, a sua fala tem que sempre estar adaptada com o seu público. É sempre importante conhecer o seu público. E como falar bem em público? Bom, fazer uma apresentação diante de uma plateia, independentemente do tamanho desta, é uma tarefa que causa frio na barriga, em qualquer pessoa, seja ela experiente ou novata. Muitos professores, eu me incluo, ficam meio ali envergonhados no primeiro dia de aula, se sentem meio mal, meio desconfiados, meio com medo. Isso é natural, mesmo para pessoas que a longa data fazem isso. Tá? A questão é como a gente pode fazer para superar isso, para a gente poder trabalhar bem a nossa argumentação. Inclusive, o medo de falar em público tem até um nome, chama-se glossofobia. Para se ter uma ideia, em uma pesquisa no Reino Unido, o medo de falar em público foi apontado como o maior da vida por 41% das pessoas. Acima até mesmo do medo de morrer, 22% das pessoas, ou de contrair dívidas, 19% das pessoas. Sim, o estar em público, o se manifestar em público causa muito medo em grande parte das pessoas. É o medo da chacota, é o medo da vergonha, é o medo que alguma coisa dê errado. Tá? Então veja que você não está sozinho, se caso você tenha medo de falar em público. 41% das pessoas da Inglaterra têm esse medo e consideram pior do que outras tragédias que podem acontecer na nossa vida. Tá? Mas o que fazer para falar bem em público? Primeiro, conheça seu público. Essa é a primeira coisa que vocês precisam saber, é conhecer o seu público. Já que você tem, dependendo do teu público-alvo, você vai ter que se expressar de uma maneira diferente, vai ter que usar argumentos diferentes. Uma conversa entre um grupo de amigos é diferente de uma conversa numa reunião de empresa. Uma conversa com o seu chefe é diferente de uma conversa com o seu funcionário. Né? Então, primeira coisa, conheça o público. Segunda coisa, domine o assunto. Exatamente. Você vai ter mais segurança de fala a partir do momento que você demonstrar que você tem o domínio sobre o que você está falando, tá? Que você não tem dúvida do que você está falando. E para isso é muito necessário estudar aquele tema que você vai falar. Terceiro ponto importante, roteirize bem o seu conteúdo. Procure preparar a sua fala antes. Faça um roteiro. Como que você vai começar a falar sobre o tema? Quais são os pontos que você quer enfatizar sobre o tema? E qual é a conclusão que você quer? Que o seu ouvinte, que o seu público chegue. Como que você vai fazer eles tirarem a mesma conclusão que a sua? Quarto, utilize recursos visuais de preferência. Se puder usar dados estatísticos, se puder usar um vídeo, se puder usar uma imagem para enfatizar, isso ajuda o público a receber melhor a sua ideia, a visualizá-la melhor. 5, treine
em voz alta. Treine antes em casa a sua fala. Treine antes, até para você analisar o seu tom de voz, se seu roteiro está bem definido em sua fala. E o sexto é interaja também com a plateia. A plateia está ali, ela não está ali apenas como, vamos dizer assim, passiva. Ela só vai ouvir, você pega e vai embora. Não, procure interagir, fazer que a plateia entre na sua argumentação, faça perguntas, converse, se interesse pelo aquilo que você está falando. Isso é muito importante, até mesmo para você perceber se o seu público está correspondendo corretamente à sua fala e se o seu público realmente tem interesse pelo tema da sua fala. Então é importante você ter essa interação com eles. Tá? E adapte sempre o seu discurso. Para fazer um discurso de sucesso, é fundamental adaptá-lo à sua audiência. Leve em consideração a formação, a faixa etária, os valores culturais e outros detalhes desse gênero na hora de preparar sua apresentação. Lembre-se que o diálogo, a fala e uma apresentação é, no fundo, você é uma pessoa que está tentando transmitir uma ideia para outra ou para um grupo. E a humanidade, ela não é toda igual. Então, você tem várias pessoas que vão estar na sua plateia com pensamentos diferentes, credos diferentes, vão estar com formação diferente. Tá? Então, é sempre necessário você ter um discurso que você possa adaptá-lo aos diversos momentos, às diversas pessoas e aos diversos públicos aí a qual você possa ter que apresentar. Então, vamos para a primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto: por que é importante para um bom orador conhecer quem é o seu público? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando sempre que isso aqui é um exercício discursivo. Então, o seu texto de resposta não precisa estar exatamente igual ao meu, você é ali para fazer a sua redação. Mas a ideia geral do texto tem que ser próxima à sugestão de resposta que eu trago aqui. E eu perguntei, por que é importante para um bom orador conhecer quem é o seu público? E a sugestão de resposta está aqui. Cada público possui a sua particularidade. Portanto, é importante que o orador saiba reconhecer e se adaptar às expectativas do seu público. Então, isso também é um objeto importante de estudo. Para quem você vai falar? Você vai apresentar um trabalho no colégio? Você vai apresentar uma fala para os amigos? Você vai fazer uma apresentação para o seu chefe? Tudo isso tem que ser analisado na hora de planejar aí esse discurso. Então você precisa saber quem é o seu público, para quem você vai falar. Você precisa saber o que eles esperam de você. Você precisa se preparar para falar com certeza, demonstrar domínio do assunto, entre diversas outras coisas, a linguagem física, a linguagem corporal, tudo isso é muito importante na hora de um bom planejamento. E o medo de falar em público? O que caracteriza esse medo? E o que leva a esse medo? Pois bem, gente, sintomas do medo de falar em público. Quais são os sintomas mais presentes? O primeiro é o aumento da frequência cardíaca. A pessoa, justamente pelo medo, o coração dela começa a bater mais rápido. Isso acelera a pressão dela e deixa ela mais nervosa. A rigidez dos músculos, a pessoa ela fica dura, parece uma estátua quando está tentando falar. A boca seca, a falta de salivação atrapalha bastante. A transpiração em excesso. As pessoas começam a suar quando estão em público. Isso gera um desconforto muito grande para a pessoa. Pupilas dilatadas também, o que atrapalha a visão da pessoa. E a voz trêmula e tensa. Essas são algumas das demonstrações comuns do medo de falar em público. E daí nós temos o caso mais grave de todos, que é o congelamento. A pessoa simplesmente ela bloqueia, ela para, ela não consegue falar, ela não consegue fazer nada, nem se mexer direito. Isso aqui é o caso mais grave do medo de falar em público. Então todo mundo tem um certo medo de falar em público, mas aí nós temos aí sintomas diferentes. Alguns mais fáceis de superar e outros mais difíceis. O que nos leva a mais uma atividade da nossa aula de hoje, em que eu pergunto quais são os sinais mais graves que demonstram o medo de falar em público. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, estudantes,
Conseguiram responder? Minha sugestão aqui para a pergunta: quais são os sinais mais graves que demonstram um medo de falar em público? Minha sugestão: o congelamento ou paralisia se apresenta como o sinal mais grave do medo de falar em público. Tá? Então, esse é o mais grave. Há vários outros sintomas. A pessoa que gagueja, a pessoa que tem vícios de linguagem, começa, vamos dizer, toda frase isso aí também são questões de despreparo para falar em público. Então, a melhor forma de você superar isso aí começa preparando muito bem o seu discurso. Se uma pessoa confiante na hora de falar, ela vai ter mais facilidade e menos medo de falar em público. E essa confiança você consegue com um discurso bem estruturado. Então, aqui algumas dicas para falar em público. Vença seu medo e ansiedade. Essa é uma dica aqui que a gente traz. Também outra, trabalhe a sua voz. A entonação de voz é muito importante. Preste atenção à pronúncia e vocabulário. Aqui também entra o critério de saiba quem é seu público. Cada público exige um vocabulário, às vezes mais formal, às vezes mais informal. Treine a expressão corporal, mexer o corpo é importante, ajuda a transmitir. Você tem toda uma linguagem corporal que facilita a transmissão aí de um conteúdo. Tá? Cuide da sua imagem. Tá? Prepare-se e prepare-se. Como eu já falei, você está bem preparado e ter estudado muito bem o assunto que você trabalha vai te dar mais segurança e mais confiança na hora de falar em público. Afinal, você vai estar falando com propriedade. E conquiste seu público, seja simpático com eles. Crie um laço aí de amizade, de aproximação com eles, mesmo que seja um público desconhecido. Há certos métodos de você criar uma confiança rápida da pessoa que nunca te viu, achar você agradável e prestar mais atenção em você. Tem pessoas que possuem essa habilidade. E a linguagem corporal, como eu falei, ela é muito importante. Lembre-se que a comunicação não é apenas verbal. O corpo das pessoas também auxilia na transmissão de uma mensagem. Atenha-se à forma que você usa o seu corpo na hora de falar em público, a fim de dar mais clareza para a sua fala. Então aqui envolve a gesticulação, justamente. Se você for paradinho e ficar apenas falando, as pessoas podem não se interessar tanto por sua fala. Mas se você souber apontar cada ponto que você está querendo citar, integrar eles e demonstrar isso gestualmente, isso facilita muito a sua comunicação com o seu público. Outra questão importante é o volume. A comunicação envolve justamente a transmissão de um conteúdo entre duas ou mais pessoas. Por isso é importante conseguir medir o volume adequado de sua voz para alcançar seu público. De acordo com o tamanho do seu público, pode ser o caso de usar um sistema de som a fim de se fazer audível a todos. Tá? Então, justamente, você vai conversar com uma mesa ou você vai conversar com uma plateia de 40 pessoas, 80 pessoas? Qual é o poder de alcance que a sua voz tem para o público que você está indo? Tá? E também vale sempre a pena você pensar na entonação da tua voz, de variar. Às vezes você fala mais forte, o negócio é querer enfatizar, e às vezes você falar mais baixo algum ponto. Isso você consegue fazer com aquele público? Pode ser necessário que você use de recursos aí, como amplificadores, caixas de som. E aí também é necessário treinar o uso devido desses recursos. Afinal de contas, se você precisar usar um microfone, tem que saber qual é a distância que o microfone tem que estar da sua boca. Isso é justamente para impedir microfonia, impedir chiados ou outras coisas que possam atrapalhar a sua fala e, consequentemente, atrapalhar a compreensão do que você está falando. O que me leva para a última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês: qual a importância do estudo para o desenvolvimento de uma boa oratória? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, qual a importância do estudo para o desenvolvimento de uma boa oratória? Minha sugestão de resposta: o estudo de um tema é importante na hora de preparar um discurso. Tendo um amplo conhecimento sobre o tema, facilita na organização e na exposição de uma fala. Então perceba, embora você, ao longo da tua vida, provavelmente vai ter que fazer alguma fala, algum discurso de improviso, tá? É muito importante que quando você tiver que fazer, você possa se planejar antes. Claro que vai haver a situação do improviso, ela vai acontecer. Mas se você estiver preparado, isso vai facilitar muito a sua demonstração do seu ponto de vista em qualquer ocasião, seja no trabalho escolar, seja no trabalho na faculdade, ou seja numa reunião de negócios, por exemplo. Então, é importante o constante preparo e o constante estudo. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.